Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todas as segundas-feiras eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo nós estaremos considerando o argumento ontológico a favor da existência de Deus, conforme proposto por Alvin Plantinga, ou Plantinga. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Hoje nós estaremos considerando o argumento ontológico do Plantinga. Para a gente entender esse argumento, a gente precisa ter em mente algumas definições antes. Primeiro, a gente tem que entender o que vem a ser um argumento ontológico que é modal, né? Porque o argumento ontológico do Plantinga, ou do Plantinga, ele é um argumento ontológico modal, ele trabalha com modalidades de existência. Então, nós temos diferentes modalidades de existência. Nós podemos pensar em algo que é impossível, em algo que é possível, em algo que é necessário. Então, quando o argumento trabalha com as noções de possível, de possibilidade, de necessidade, nós consideramos que esse é um argumento modal, né? Porque ele trabalha com as noções de modalidades de existência. Uma outra noção importante para entender o argumento ontológico do Plantinga é entender a noção de mundos possíveis, né? Então, os mundos possíveis são diferentes combinações que a gente pode imaginar, lógicas, que poderiam existir, de mundos que poderiam existir. Então, nós podemos pensar, por exemplo, no mundo onde eu não tivesse escolhido fazer psicologia. Eu poderia pensar no mundo possível em que a água, a 100 graus Celsius, ela se tornasse gelo. Ao invés dela entrar em ebulição, ela entrasse, ela se condensasse, né? Ela se tornasse gelo, por exemplo. Então, nós precisamos ter em mente essas noções para a gente poder entender o argumento ontológico do Plantinga. Então, vamos entender as noções de modos de existência, de modalidades de existência, tendo em mente essa questão que vem a ser a dos mundos possíveis. Então, o que a gente tem? A gente pode pensar em coisas que são impossíveis, nós podemos pensar em coisas possíveis que não existem, podemos pensar em coisas possíveis que existem e podemos pensar em coisas necessárias. Então vamos começar pelas coisas impossíveis. O que seria algo impossível? Algo impossível é algo que não existe em nenhum mundo possível. Não há um mundo possível em que isso possa existir. Um exemplo, um círculo quadrado. Um círculo quadrado é algo impossível. Eu posso imaginar 1001 mundos possíveis, milhões, infinitos mundos possíveis, mas em nenhum desses mundos possíveis pode existir um círculo quadrado. Porque um círculo quadrado é, por definição, algo que não pode existir. Então, em nenhum mundo possível há um círculo quadrado. Eu posso pensar em coisas possíveis, mas que não existem. Coisas possíveis, na verdade, se a gente for olhar a definição de mundos possíveis, são coisas que existem em alguns mundos possíveis, mas não existem em outros. Então, por exemplo, o que seria algo possível? Um dragão dourado. Um dragão dourado é algo que pode existir. Só que não existe no nosso mundo possível. Ou não existe no nosso mundo e não existe em alguns mundos possíveis, mas existem em outros. Então podem existir mundos possíveis em que há um dragão dourado e pode existir mundos possíveis em que não há um dragão dourado. Podem existir, por exemplo, mundos possíveis em que há um unicórnio e pode existir mundos possíveis onde não existam unicórnios. Depois a gente tem coisas possíveis, mas que existem. Então, por exemplo, um cachorro é uma coisa possível, mas que existe. Só que esse cachorro ele pode não existir em alguns mundos possíveis. A gente pode imaginar um mundo possível em que não exista um cachorro. E algo necessário. O que vem a ser algo necessário? Algo necessário é algo que tem que estar presente em todos os mundos possíveis. E aí é difícil a gente pensar num exemplo, mas a gente poderia pensar, por exemplo, o fato de que 2 mais 2 é igual a 4. Parece. Isso aqui é só um exemplo hipotético, né? Não é um bom exemplo, porque há toda uma discussão sobre a natureza dos números, a natureza da realidade das verdades matemáticas, mas vamos supor aqui que 2 mais 2 é igual a 4 seja uma verdade necessária e que isso existe em todos os mundos possíveis. Então não importa o mundo possível em que você esteja, por assim dizer, o mundo possível que você imagine. Nesse mundo possível, 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4 em todos os mundos possíveis. Então, para a gente entender o argumento ontológico do Planck, a gente precisa ter em mente isso. E o que vem a ser alguma coisa necessária? Uma coisa necessária é uma coisa que, se existir em pelo menos um mundo possível, ela existe em todos. Então, por exemplo, quando a gente pega 2 mais 2 igual a 4, há um mundo possível em que 2 mais 2 seja igual a 4? Ah, pelo menos o nosso mundo é um deles. Como 2 mais 2 é igual a 4 é algo necessário, se ele existir em pelo menos um mundo possível, isso quer dizer que ele existe em todos os outros, porque ele é necessário. Então, todo mundo possível precisa ter 2 mais 2 igual a 4. Entendido essas noções, a gente pode entender melhor o argumento ontológico do Plantinga. E aí as premissas do argumento ontológico do Plantinga são assim. A primeira, há um mundo M em que existe um ser de máxima grandeza. 2. Necessariamente um ser possui máxima grandeza apenas se ele possui máxima excelência em todo mundo possível. 3. Necessariamente um ser possui máxima excelência em cada mundo possível
apenas se ele possuir onipotência, onisciência e perfeição moral em cada mundo possível, ou em todo mundo possível. 4. Se o mundo M tem um ser de máxima grandeza, então deve existir um ser que é onipotente, onipresente, onisciente, moralmente perfeito em todo mundo possível. 5. O nosso mundo real é um dos mundos possíveis. 6. Logo, necessariamente um ser onipotente, onipresente, onisciente, moralmente perfeito existe no mundo real. Para a gente entender esse argumento, a gente vai analisar cada premissa brevemente, a gente precisa ter uma noção de distinção entre o que vem a ser aquilo que é um ser de máxima grandeza e aquilo que é um ser de máxima excelência. Qual que é a diferença de ser de máxima grandeza e ser de máxima excelência? Um ser de máxima excelência é um ser que ele é o mais excelente dentro do mundo possível dele. Então a gente pode pensar, por exemplo, um mundo em que existe um ser que ele tem a maior grandeza dentro desse mundo. Então dentro desse mundo, por exemplo, vamos pensar no mundo X. Existe um mundo X em que o ser de maior grandeza lá dentro é o ser Y. Esse ser Y, então, ele possui máxima excelência dentro desse mundo possível específico. Agora, qual que é a diferença de máxima excelência com máxima grandeza? Máxima grandeza é um ser que ele existe em todos os mundos possíveis e que ele está na grandeza máxima, porque não existe em nenhum mundo possível algo que seja maior do que ele. Então, um ser de máxima grandeza, não importa se você está no mundo X, no mundo Y, no mundo Z, no mundo H, esse ser, ele é o maior que há. Então ele supera todos os seres de todos os mundos possíveis. E esse ser, por ele ser um ser necessário, é igual 2 mais 2 igual a 4. Ele é um ser que existe em todos os mundos possíveis. Então é importante ter essa noção de diferença de máxima grandeza e máxima excelência para a gente entender o argumento. Então, máxima excelência é um ser que seria o mais excelente dentro de um mundo possível específico. Um ser de máxima grandeza é aquele que supera todos os seres de todos os mundos possíveis. Entendido isso, nós podemos considerar melhor o argumento. Primeiro, há um mundo M em que existe um ser de máxima grandeza. Para a gente falar que existe pelo menos um mundo possível em que existe um ser de máxima grandeza, basta dizer que esse ser de máxima grandeza é possível. Se um ser é possível, existe pelo menos um mundo possível em que ele exista. Por exemplo, um dragão dourado é possível. Então existe pelo menos um mundo possível em que exista um dragão dourado. Então, um ser de máxima grandeza, a noção de ser de máxima grandeza não envolve contradição. Se essa noção não envolve contradição, ela existe pelo menos em um mundo possível. Não é igual um círculo quadrado. Um círculo quadrado envolve contradição, então não existe nenhum mundo possível. Um ser de máxima grandeza é um conceito que não envolve contradição. Se não envolve contradição, em pelo menos um mundo possível, e aqui a gente vai chamar esse mundo possível de M, esse ser de máxima grandeza existe. Em segundo lugar, necessariamente um ser possui máxima grandeza apenas se ele possuir máxima excelência em todo mundo possível. A gente definiu que um ser de máxima grandeza é aquele que é insuperável. Ele está acima de todos os seres em todos os mundos possíveis. Se ele está acima de todos os seres em todos os mundos possíveis, em todos os mundos possíveis, ele é o ser de máxima excelência, porque ele existe em todos. Então, vamos supor que a gente pensar um mundo M. Vamos pensar aqui no mundo M de novo. Qual que é o ser de máxima excelência dentro do mundo M? Tem que ser o ser de máxima grandeza. Porque se o ser de máxima grandeza existe em todos os mundos possíveis e ele é insuperável, então ele é o ser de máxima excelência em cada um dos mundos possíveis. A gente definiu que um ser de máxima excelência é aquele que não é superado por nenhum ser dentro do mundo possível específico dele. Se um ser de máxima grandeza está em todos os mundos possíveis, então em todos os mundos possíveis ele é o ser de máxima excelência de cada mundo possível. E aí a gente vai para a terceira. Necessariamente, um ser possui máxima excelência em cada mundo possível, apenas se ele possuir onipotência, onisciência e perfeição moral em cada mundo possível. Então, o que a gente pensa? Se um ser ele é insuperável em todos os mundos possíveis, não existe nenhum ser que supera ele, então ele tem que ter os seus atributos ao máximo. Por isso ele é onisciente, ele conhece tudo, ele é onipotente, ele tem todo o poder, e ele possui perfeição moral absoluta, ele é todo bom. Porque ele é insuperável, não pode existir nada que supere ele em nenhum dos mundos possíveis. Se ele é insuperável, se ele possui a máxima excelência em todos os mundos possíveis, então ele é onipotente, onipresente, onisciente, moralmente perfeito. E aí a gente vai para a premissa 4. Se em um mundo M tem um ser de máxima grandeza, há um ser de máxima grandeza, então deve existir um ser que é onipotente, onipresente, onisciente e moralmente perfeito em todo mundo possível. Isso aqui é aquele raciocínio que a gente fez com 2 mais 2 igual a 4. Se algo é necessário em pelo menos um mundo possível, ele existe em todos. Então, se 2 mais 2 igual a 4 é possível em pelo menos um mundo possível, então 2 mais 2 é igual a 4 em todos os mundos possíveis. Da mesma maneira, se um ser de máxima grandeza
é possível em pelo menos um mundo possível, que a gente chamou de M, então esse ser de máxima grandeza existe em todos os mundos possíveis. Esse ser que é onipotente, onipresente, onisciente, moralmente perfeito, ele existe em qualquer um dos mundos possíveis. E aí, entendido isso, nós vamos para a quinta premissa. O nosso mundo real é um dos mundos possíveis. Então, o nosso mundo, o mundo que a gente está, é um dos vários mundos possíveis. Se o nosso mundo real é um dos vários mundos possíveis, e se Deus, que é o ser de máxima grandeza, existe em todos os mundos possíveis, a gente vai para a conclusão. Logo, necessariamente, um ser de máxima grandeza existe no mundo real. Né? Porque um ser de máxima grandeza existe em todos os mundos possíveis. O nosso mundo é um mundo possível. Logo, um ser de máxima grandeza existe no nosso mundo, que é o mundo real. Então, esse é o argumento ontológico do Plantinga, ou do Plantinga. E um ser de máxima grandeza é o que a gente chama de Deus, né, nesse caso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.